Irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, que maravilhoso, como é prazeroso, que momento agradável podermos nos encontrar e compartilhar um pouco sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos estudando Vem e Segue-me, hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, sessão 125 até a sessão 128. Antes eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistem os vídeos e eu fico muito feliz. Agradeço a todos vocês que fazem parte desse grupo maravilhoso de pessoas que desejam conhecer mais sobre o Salvador Jesus Cristo e estar sempre lembrando dele. Agradeço a vocês também que deixam seus comentários tão bons, eu fico tão feliz, e que expressam nos comentários seus testemunhos, seus sentimentos sobre o Salvador Jesus Cristo. Também gostaria de agradecer a todos vocês que tão gentilmente colocam um like. Eu estou pedindo like. Mas por que eu estou pedindo like? Eu estou pedindo like porque cada vez que você vai colocando like, você está dizendo para a mídia social, seja qual for, que aquele assunto é relevante e que você gostaria que ele fosse indicado para mais pessoas. Isso que significa para a mídia social, né, o like. Então, cada vez que você vai dando like, você coloca comentários, você interage com o site, né, com essa aula, você está dizendo para aquela mídia, para ela indicar essas aulas para mais pessoas. E desta forma nós vamos compartilhando juntos o Evangelho, tá bom? Bem, vamos ao que interessa, vamos estudar um pouco as Escrituras. Nós vamos começar pela sessão 125. Lembrando que os santos já tinham sido expulsos do estado do Missouri, e eles então se deslocaram para Illinois e foram se estabelecer em Comencer, que o profeta era uma pequena vilarejo na época, e ali foi criada uma cidade, a cidade de Nauvoo. Uma cidade bem avançada para a época, eu digo em termos assim, o jeito de planejar a cidade, tudo foi muito, muito especial mesmo. E ali os santos começaram a se estabelecer. Joseph, ao chegar lá, ele recebeu esta revelação em março de 1841, que diz o seguinte, só situando aqui um pouquinho. Como os santos estavam sendo expulsos do Missouri, já tinham sido expulsos, o Senhor determinou um novo local de coligação, que foi ali em Nauvoo, mas também do outro lado do rio Mississippi. Vamos ver aqui, ó, no versículo 2, em verdade assim diz o Senhor, eu vos digo que se aqueles que tomam sobre si meu nome e se esforçam-se para ser meus santos, desejarem fazer minha vontade e guardar meus mandamentos concernentes a eles, que se reúnam nos lugares que eu lhes designar por meio de meu servo Joseph e construam cidades ao meu nome, a fim de que se preparem para aquilo que está reservado para uma época futura. Que construam uma cidade ao meu nome na terra em frente à cidade de Nauvoo, e que lhe seja dado o nome de Zaraenla, e todos os que vierem do leste e do oeste, do norte e do sul, que desejem ali habitar, recebam sua herança nela, assim como na cidade de Nashville ou na cidade de Nauvoo e em todas as estacas que designei, diz o Senhor. Então, só para nós termos assim, uma visão do que aconteceu, tem aqui o estado do Missouri, os santos foram expulsos, vieram para o estado do Illinois. E aqui, fazendo divisa com o estado do Illinois, através do rio Mississippi, né, a divisa, aqui fica Nauvoo e aqui fica Nashville ou Zaraenla. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é, por que o Senhor, naquela época, diferente de hoje, designava
lugares para se reunirem. Por que os santos tinham que ir todos para um lugar? Porque hoje, quando você conhece o Evangelho restaurado do Salvador Jesus Cristo, você não tem que deixar sua cidade e mudar para outro lugar como os santos faziam naquela época. A resposta é muito simples. O Senhor, ele reunia o seu povo nos primórdios da igreja para que tivesse um número suficiente de pessoas e ali fosse construído um templo. Então, sempre no início, que você vai observar, eles construíram o templo de Kirtland, depois foram ordenados que se construísse o templo de Independência, agora eles estão aqui construindo o templo de Nauvoo, depois eles vão para o Utah, e lá eles constroem alguns templos, constroem o templo de Lago Salgado. Observe que o Senhor, sempre quando tem um povo assim, o Senhor ordena que construa-se templos. Então, por isso que ali em Nauvoo e Zaraen, Nasville, teria que ser o local de reunião, porque ali seria construído um templo. Mas o Senhor fala aqui no finalzinho do versículo 4, e em todas as estacas que designei, diz o Senhor. Eu tenho uma citação aqui que eu queria compartilhar do presidente Ezra Taft Benson, o profeta de Deus. O presidente Benson, ele viveu entre os anos de 1899 e 1994. E falando sobre essas reuniões, né, por que os santos se reuniam naquela época e não se reúnem mais, mas aqui tem uma explicação. Abre aspas. À medida que a igreja cresce, é muito importante construirmos de maneira sólida e bem, e que nossas futuras estacas tenham os ingredientes básicos necessários para o sucesso e que as estacas existentes trabalhem incansavelmente pela plena participação no sentido de realização espiritual. Essas estacas devem ser o ponto de encontro de Sião de hoje e precisam ser santuários espirituais e autossuficientes de todas as maneiras possíveis. As estacas de distritos de Sião simbolizam os lugares sagrados mencionados pelo Senhor, onde seus santos se reunirão nos últimos dias como refúgio da tempestade. Fim da citação. Então, você observa no versículo Doutrina e Convênio 125, versículo 4, que o Senhor estava determinando aqui Nasville e Nauvoo como um lugar de região, mas também em todas as estacas. Nos dias atuais, o Senhor não pede mais que o seu povo vá se reunir lá, por exemplo, no Vale de Lago Salgado, mas que se reúna nas estacas de Sião, como um lugar de refúgio. Nós temos estacas mundo afora, em muitos países, né, onde os países que permitiram a entrada da igreja, a igreja foi e estabeleceu lá estacas. A estaca ela é formada, é um grupo de várias unidades, né? Cada unidade é uma ala, faz uma região geográfica, tem uma ala. E várias alas juntas formam uma região geográfica bem maior, uma estaca. E por que a estaca é um lugar de refúgio espiritual? Boa pergunta, né? Deixa eu dar uma resposta aqui. Porque foi o Senhor que determinou que deveriam existir esses lugares. E o que tem tão importante nessas estacas? Porque o Evangelho é pregado e ali as pessoas se reúnem nas estacas e compartilham as suas experiências espirituais. E muito mais do que isso, nessas estacas, o Senhor administra o Evangelho e administra as ordenanças de salvação e exaltação. Por exemplo, todos os domingos nós nos reunimos nas capelas e compartilhamos o sacramento. Então, nas estacas, o Senhor está administrando o Evangelho. Estou falando da palavra administrar, mas poderia falar ministrar, no sentido de que ali nas estacas estão disponíveis aos membros que estão se reunindo as ordenanças de salvação e de exaltação. Então, hoje em dia, nós nos reunimos em estacas e não mais em um lugar específico como naquela época dos pioneiros. E você vai observar que templos estão sendo construídos em todo o mundo. Hoje nós temos 265 templos anunciados ou em construção.
né? Construídos, em construção ou anunciados. Ficou melhor assim. Temos 265. E provavelmente próximo de você existe um templo onde você possa frequentar. Nós temos as nossas capelas. As capelas são um local de ensino, onde nós nos reunimos, compartilhamos o sacramento, os batismos são realizados. A diferença de uma capela, que a capela é pública e todos podem entrar. Para ir ao templo precisa uma preparação. E lá no templo nós realizamos outras ordenanças, que nós vamos falar mais adiante. Então essa é a sessão 125. Vamos para a sessão 126. Alguns meses depois, o profeta Joseph recebeu essa revelação. A sessão 126 foi dedicada a Brigham Young. Brigham Young, um pioneiro, se tornou um profeta de Deus, um apóstolo de Deus, um profeta de Deus. Logo que ele conheceu a igreja, ele se envolveu em muitas missões, foi chamado para servir em várias missões. Neste ponto, ele já tinha servido mais de 8 missões, e isso exigiu vários sacrifícios da família. Quando em Nauvoo foi recebida essa sessão, a família de Brigham vivia numa casa de troncos e um tecido cobria a entrada. Então era bem precário. Brigham, então, ao retornar da missão, ele construiu uma casa de alvenaria, que é a que vocês estão vendo aqui, de tijolos, muito linda. Brigham, ele era um homem muito trabalhador, muito prático, e ele era muito industrioso e construiu com suas próprias mãos esta casa. E essa sessão foi dada a ele. Vamos aprender algumas coisas com eles? Diz assim, são só 3 versículos. Querido e amado irmão Brigham, em verdade assim te diz o Senhor, meu servo Brigham, não mais se requer de ti que deixes tua família como em tempos passados, porque tua oferta me é aceitável. Tenho visto teu trabalho e tua lida nas viagens que fizeste pelo meu nome. Ordeno-te, portanto, que envies minha palavra ao exterior e zeles especialmente por tua família, de agora em diante e para sempre. Amém. Que coisa extraordinária. O que me chamou a atenção aqui é: tua oferta me é aceitável. Não é maravilhoso se ouvir de Jesus Cristo isso através do profeta? A tua oferta me é aceitável. Então eu gostaria para que nós pudéssemos pensar um pouco mais, ponderar um pouco mais sobre isso. Qual é a oferta aceitável ao Senhor? É uma boa pergunta, né? Qual é a oferta aceitável ao Senhor? Que tipo de oferta o Senhor está falando aqui? Eu sei que você deve estar pensando em muitas coisas, eu vou apenas falar um pouquinho aqui para nós pensarmos, tá bom? Lembra, Jesus Cristo, ele expiou, né, por todos nós. Ele deu sua vida preciosa por cada um de nós. E o que o Salvador pede de nós? Em Omni, no livro de Mormon, Omni, versículo 26, o Senhor pede que nós venhamos e ofertamos toda a nossa alma, toda a nossa vida. Por que, irmãos? Por que, irmãs? Porque Jesus Cristo deu a vida por nós. E Ele pede agora que nós possamos ofertar nossa vida a Ele. E isso nos traz uma nova pergunta. Como posso ofertar minha vida ao Salvador Jesus Cristo? Colocar no altar a minha vida? Uma boa pergunta. O Senhor pede que nós nos acheguemos a Ele e façamos convênios com Ele. Os convênios nós realizamos com Deus. Os convênios é um contrato entre Deus e nós. Por exemplo, o convênio do batismo, de tomar sobre nós o nome de Cristo, ser testemunha dele em todos os lugares. Isso faz parte do convênio do batismal. Mas como é que eu aceito o convênio batismal? Através de uma ordenança, que é a ordenança do batismo, de você entrar nas águas e ser batizado por uma pessoa que tem autoridade de Deus.
Então a pessoa se submerge na água, semelhança do sepultamento, e emerge novamente como uma nova criatura. Quando submerge na água, morre ali aquela velha pessoa e nasce uma nova pessoa. Quando é um símbolo também da morte, sepultamento e ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Então as ordenanças do Evangelho, elas, para que servem? Qual a função das ordenanças? É a aceitação de convênios com Deus. Muito bem. Você tinha pensado nisso? Bom, né? E aqui, como eu posso... como pode ser uma... enrolei todo aqui, desculpe. Como posso saber, né, o que preciso fazer para que a minha oferta seja aceitável? Então nós temos que aceitar o Salvador Jesus Cristo, realizar as ordenanças sagradas, tanto do batismo e outras, como do templo, e guardar os mandamentos e viver o Evangelho no nosso dia a dia. Quando? Até quando? Para sempre, para toda a eternidade. E ao fazermos isso, nós vamos estar dedicando nossa vida ao Salvador Jesus Cristo. E é algo maravilhoso, que eu sei que você entende isso. A outra pergunta que eu gostaria de fazer é: que ajustes que eu preciso fazer na minha vida para ofertar minha vida? Lembra, quando falo em ofertar, não quer dizer que agora eu não vou fazer mais nada. Não. Você vai trabalhar, vai estudar, vai cuidar da casa, vai educar os filhos, vão casar, vão ter filhos, vão cuidar da sua família. Mas os propósitos do seu coração, o enfoque da sua vida está no Salvador. Percebe isso? Em tudo na vida nós temos que ter equilíbrio, irmãs e irmãos. E o Evangelho, ele traz a nós esse equilíbrio. Então você oferta a sua vida ao Senhor, mas você tem uma vida equilibrada. Seus propósitos são os mesmos propósitos de Deus. E você então cuida de sua família, progride, estuda, trabalha, enfim. É uma vida normal. Mas ao aceitar o convênio do batismo, você deixa de pertencer ao mundo e começa a pertencer ao reino de Deus na terra. Muito bem. Então essa é a sessão 126. Vamos para a sessão 127. Aqui nesse ponto, José já estava em Nauvoo. Porém, as perseguições chegaram até Nauvoo. E existia ordem de prisão contra o profeta. Ordens injustas, irmãos e irmãs. E o que acontece? José então teve que se esconder, então ele escreveu carta aos santos. E aqui na seção 127 eu gostaria de ler da metade em diante do versículo 2, que diz assim: José está se referindo, né, às muitas provações que ele passou desde a juventude, né, muitas perseguições e tudo mais. E ele fala assim: contudo, estou habituado a nadar em águas profundas. Isso tudo se tornou uma segunda natureza para mim. E como Paulo, glorio-me na tribulação, pois até este dia o Deus de meus pais livrou-me de todas elas, e livrar-me-ás daqui em diante, pois eis que triunfarei sobre todos os meus inimigos, porque o Senhor Deus o disse. Então, José passando por todas essas provações, mas sempre firme, com seu testemunho inabalável em Jesus Cristo. E eu gostaria hoje é o dia das perguntas, né? Eu não vejo como nós estudarmos o Evangelho sem fazer perguntas. E a pergunta é: por que passamos por tantas provações na vida mortal? Certamente você deve estar passando ou passou por provações ou vai passar ainda. Pode ser doenças, pode ser dificuldades com o trabalho, pode ser tantas coisas, né? Por exemplo, nós temos refugiados que mudam de países, nós temos pessoas que têm dificuldade às vezes com filhos, enfim, não dá para enumerar as muitas provações que nós passamos. Qual é o objetivo disso? Por que você está vivendo o Evangelho com todo o esforço, com toda a dedicação e ainda assim passa por tantas provações? Irmãs e irmãos, eu gostaria que você pudesse ter esta visão, que o nosso Pai Celestial está moldando nossa vida. E Ele permite que nós passemos por certas provações
para que nós possamos ser moldados, que nosso coração possa ser abrandado, que possamos voltar nossa visão para Ele. Saber o que realmente é importante na vida. Estabelecer o foco de nossa vida. Então essas provações vão moldando nosso caráter, nossa personalidade, como discípulos de Jesus Cristo. Também eu lembro de uma sister, né, que foi se queixar ao presidente da missão, que ela passava muito trabalho na missão, muito trabalho, e o presidente foi inspirado a fazer uma pergunta: sister, como que você ora? Todos os dias eu oro para ter provações. Então, sister, para de orar por isso. Elas vão vir, não precisa orar. Então, irmãs, eu não quero que ninguém vai ficar agora dizer, então para mudar meu caráter eu vou orar para ter provação. Irmãs, ore para não precisar tê-las. Procure aprender tudo que é possível. Procure se dedicar para aprender o Evangelho e aprender as lições que o Senhor quer que você aprenda na mortalidade. Eventualmente vai passar por algumas provações, mas aproveite esse momento para ver como você pode se achegar a Jesus Cristo, como você pode se tornar um discípulo melhor, como a tua vida pode ser aceitável por Salvador. Algumas experiências nós vamos aprender somente através dessa vivência. Ontem eu estava no templo e conversando com um irmão muito querido, né, um jovem oficiante no templo, e nós estávamos conversando, assim, eu sou um pouco mais velho do que ele, estava falando assim, olha, quando eu frequentava o templo no começo, o que me chamava a atenção muito é o amor de Deus por mim. E com o passar do tempo, claro que eu ainda continuo admirando isso, mas outras coisas eu fui aprendendo. E assim, na nossa vida, nós vamos aprendendo de degrau em degrau, de graça em graça, tá bom? Vamos para o versículo 4. No versículo 4 diz assim: também é verdade, assim diz o Senhor, que a obra de meu templo e todas as obras que vos designei continuem sem cessar, e que vossa diligência e vossa perseverança e paciência e vossos trabalhos se redobrem. E de modo algum perdereis vossa recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor está reforçando e dizendo, olha, construam o templo de Nauvoo. Irmãos, por que nós temos que ter templos? Por que a antiga Israel tinha templos? Porque algumas ordenanças só podem ser realizadas em templos. Não pode ser realizada numa capela, como nós nos reunimos hoje. Tem que ser num lugar especial, que é o templo. Assim como lá na antiga Israel tinha as diferentes sinagogas, mas tinha o templo, que era um lugar sagrado, onde que ordenanças sagradas eram realizadas. Que tipos de ordenanças? Aqui, nessa seção 127, nos versículos 6 e 7, o Senhor ele fala assim, enquanto estava sendo construído o templo de Nauvoo, o Senhor autorizou os santos, como parte da restauração, que os batismos vicários poderiam ser realizados no rio Mississippi. Então várias pessoas, pegando o nome de seus ancestrais, iam ao templo para poder fazer ao rio Mississippi, fazendo esses batismos. E o Senhor então orientou e disse, olha, até tal data eu aceito, depois tem que ser dentro da casa do Senhor, dentro do templo. Por que permitiu isso? Porque era um tempo de penúria, um tempo de muita escassez e o templo não estava construído. E como parte da restauração, assim o Senhor permitiu. Mas no versículo 6 e 7 diz assim, em verdade, assim vos diz o Senhor a respeito de vossos mortos. Quando um de vós for batizado por vossos mortos, que haja um registrador, e que ele seja testemunho ocular de vossos batismos, que ouça com os seus ouvidos para testificar a verdade, diz o Senhor, para que todos os vossos registros sejam registrados no céu, para que tudo o que ligares na terra seja ligado no céu, e tudo o que desligares na terra seja desligado nos céus. Então, quando o Senhor autorizou que fossem realizados os batismos, tinha que ter um registrador para que tudo fosse registrado. Então essa é a carta que o profeta Joseph enviou, que é a seção 127. A seção 128 também é uma carta de Joseph aos santos. Eu gostaria que você pudesse pensar assim,
a salvação é através de Jesus Cristo. Nós sabemos disso, os profetas, os apóstolos têm nos ensinado isso. A salvação é através de Jesus Cristo. Mas imagina assim, Jesus Cristo, no meridiano dos tempos, durante 3 anos ele estabeleceu seu ministério, ensinou os princípios do Evangelho, organizou sua igreja com apóstolos, com 70 e outras funções, e depois ele teve o seu passamento, morreu, entregou sua vida, na verdade, expiou por nós e ressuscitou. Como ser ressuscitado, ordenou aos apóstolos que enviassem o Evangelho a todo mundo. Mas eu gostaria que você pudesse pensar assim, nos bilhões de pessoas que nunca conheceram o Salvador, nunca ouviram falar. Mesmo hoje, em nossos dias, quantas pessoas não têm conhecimento de Jesus Cristo? Mas imagina as pessoas que viveram de Adão até hoje. Quantas não ouviram falar do Salvador Jesus Cristo? Como essas pessoas vão ser salvas se a salvação é só através do Salvador e elas nem conhecem Jesus Cristo? Uma boa pergunta, né? Aqui na seção 128, no versículo... Me perdi aqui, moço. Tá aqui. No versículo 5 diz assim: talvez penseis que essa ordem das coisas seja muito minuciosa, mas quero dizer-vos que é apenas em resposta à vontade de Deus, segundo a ordenança e preparação que o Senhor ordenou e preparou antes da fundação do mundo, para que a salvação dos que morressem sem conhecimento do Evangelho. Olha que coisa extraordinária. Às vezes, pela limitação de tempo, do tempo, quando eu me refiro a tempo, é a nossa vida mortal, né? 10, 20, 50, 100 anos, o tempo que vivemos aqui, e nós imaginamos na nossa mente o Salvador Jesus Cristo só o que está em roda de nós, mas o Salvador é Salvador de toda a humanidade, de mundo sem fins. E o Senhor, então, está ensinando aqui, através do profeta Joseph, que o Senhor, antes mesmo da terra ser criada, já tinha preparado um meio para salvar essas pessoas. Isso não é maravilhoso? Não é glorioso? Eu fico imaginando aquele casal que perdeu um filho, ou a esposa que faleceu, ou o esposo, ou um ente querido. Eu lembro-me que uma vez eu fui, um colega de trabalho, a mãe dele faleceu, e eu fui à noite lá no velório e tudo, e ele estava inconsolável. Ele totalmente desiludido com a vida, porque a mãe tinha morrido e ele estava desesperado. Todos nós um dia vamos passar por essa experiência, se ainda não passamos, de ver nossos entes queridos indo. E para o mundo, para todas as pessoas, é algo assim: e agora? O que aconteceu? Será que morreu? Acabou a vida? Não tem mais nada? É realmente assustador, não é? Mas nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, nos ama tanto que Ele criou um plano. E o plano que o nosso Pai Celestial elaborou é que nós teríamos um Salvador, que é Jesus Cristo. Que Ele viria e nasceria no meridiano dos tempos e Ele expiaria por todos nós, pagaria o preço. Quando nós morremos, o que acontece? Nós vamos para o mundo espiritual. No mundo espiritual, existe uma parte que é chamada paraíso e uma parte que é chamada prisão. Por que essa parte é chamada prisão? Porque eles não têm as bênçãos do Evangelho. É só por isso. Lembra como quando Jesus Cristo, depois da sua morte, o que aconteceu ali quando Jesus Cristo, entre a morte e a ressurreição de Cristo? Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Então Jesus Cristo, durante aquele período em que, entre a morte dele e a ressurreição, ele foi ao mundo espiritual e pregou aos que estavam em prisão. Então lembra, o mundo espiritual tem uma parte que é chamada de paraíso e outra parte que é chamada de prisão.
No paraíso estão todos aqueles, em todas as épocas da existência do mundo, que aceitaram o Salvador Jesus Cristo. Na prisão estão aquelas pessoas que não tiveram conhecimento do Evangelho ou não aceitaram aqui na Terra. Então eles não têm as mesmas bênçãos, por isso é chamado de prisão. Quando Jesus Cristo morreu, na verdade ele não foi lá falar com cada um deles lá, mas ele esteve no paraíso, onde estavam os profetas de outrora, e organizou o reino lá, e providenciou um meio, porque até a morte de Jesus Cristo, o paraíso e a prisão, eles não tinham ligação. Após a morte de Jesus Cristo, as pessoas que estavam no paraíso, os profetas e outros, foram e pregaram aos que estavam em prisão o Evangelho. Olha que coisa extraordinária. Então, nossos avós que morreram e outros, mais de várias gerações atrás, que não conheceram o Salvador, agora ele está sendo pregado lá no mundo espiritual. Mas olha que interessante. Certa vez, um homem chamado Nicodemos, ele procurou o Senhor, né? Ele era um mestre dos judeus, um príncipe dos judeus, e talvez por vergonha de buscar o Senhor durante o dia, foi encontrá-lo à noite. E diz assim, ó, no João capítulo 3, versículos 2 até o 5. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? No versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que eu queria mostrar aqui para nós é que, para nós pertencermos ao reino de Deus, nós temos que aceitar convênios com Deus. E os convênios são aceitos através de ordenanças, como nós falamos. E uma dessas ordenanças é a ordenança do batismo. Quando você se batiza, você passa a pertencer ao reino de Deus. Mas agora, olha que situação foi criada. Aqueles que já faleceram, eles não podem voltar aqui na terra e se batizar. Por quê? Porque eles não têm mais corpos mortais, corpos físicos como nós. Agora, o que nós temos que entender é que a alma do homem é formada pelo corpo e pelo espírito. Quando morre, o corpo vai para a terra e o espírito vai para o mundo espiritual. E o corpo não tem como vir aqui e ser batizado, porque é um espírito. O espírito, né, a parte eterna do homem, ele não pode vir aqui e ser batizado, porque ele não tem um corpo físico. Então a salvação é negada a eles. Lembra que lá em primeiro... eu não lembro aqui, irmãos. Deixa eu só achar aqui uma escritura de apoio que eu gostaria de ler para vocês. 1 Coríntios 15, 29, que diz assim: de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Na época do Salvador Jesus Cristo existiam batismos vicários, batismo pelos mortos. Mas nós não temos isso hoje em dia, não é? Com a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor ordenou que templos fossem construídos. E nos templos temos uma pia batismal, e ali as pessoas vivas como eu, você, pode entrar como procurador daqueles que já se foram e receber o batismo. Que coisa extraordinária! Isso significa que nossos avós, nossos parentes queridos, amados, que se foram há tanto tempo, podem, através de nós, receber essa ordenança do Evangelho.
E se eles aceitarem o Evangelho no mundo espiritual, eles vão desfrutar das bênçãos do Evangelho e viver no paraíso. É um lugar onde as pessoas que têm convênios com Deus vivem. Não é fantástico isso? Não é uma coisa maravilhosa? E é isso que o Senhor está ensinando aqui aos santos. Por isso que o Senhor ele pede e ordena, né, que sejam construídos templos. Também aqui eu gostaria de falar assim, por que nós fazemos isso? Por que nós realizamos esses batismos vicários? Porque faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. E ele, o Salvador Jesus Cristo, ensinou através de seus apóstolos e profetas que deveríamos realizar essas ordenanças tão sagradas por aqueles nossos que já se foram. E aqui no versículo 15 tem uma explicação adicional sobre isso. E então 128, versículo 15. E agora, meus amados irmãos e irmãs, eu vos asseguro que estes princípios referentes aos mortos e aos vivos não podem ser negligenciados no que tange à nossa salvação, porque a sua salvação é necessária e essencial à nossa salvação. Lembra, lá em Malaquias no capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra de maldição. Eu e você precisamos de nossos antepassados para recebermos vida eterna. Precisamos ser ligados um ao outro. Por isso que existem templos na terra, para que as ordenanças por aqueles que já se foram possam ser realizadas. Um poder que liga na terra e nos céus. Lembra de Pedro? O Salvador disse a Pedro: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãs e irmãos, hoje nós vivemos um período maravilhoso da história do mundo, em que centenas de templos estão construídos e nós podemos trabalhar na história da família, na genealogia, e ver a nossa genealogia até Adão, todas as pessoas. E nos templos estão sendo realizada esta obra maravilhosa e extraordinária. Você sabe que vai chegar um período da história da humanidade em que o Salvador Jesus Cristo irá retornar e reinar sobre nós. Neste período, o período de 1000 anos, é chamado de milênio. E a grande obra que será realizada nesse tempo, nesse período de 1000 anos, será um trabalho em favor de nossos mortos que já se foram. Vamos falar mais sobre isso no passado, mas imagina um ser ressuscitado, vindo até nós, e com uma lista lá de 1000 nomes, diz: olha, realiza esse trabalho, quando terminar eu trago mais. E assim a genealogia da toda a humanidade vai até Adão. E nós vamos estar trabalhando ativamente nos templos de nosso Deus. Não é maravilhoso? Para encerrar, eu gostaria de ler aqui para você o versículo 22, que diz assim: Irmãos, e eu gostaria de acrescentar aqui, irmãs, não prosseguiremos em tão grande causa, e de avante e não para trás. Coragem, irmãos, avante, avante para a vitória. Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Prorrompa a terra em canto, entoem os mortos hinos de eterno louvor ao Rei Emanuel, que estabeleceu antes da fundação do mundo aquilo que nos permitiria redimi-los de sua prisão, pois os prisioneiros serão libertados. Que extraordinária é a mensagem do Evangelho, a mensagem de boas novas a toda a humanidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu sei que Jesus Cristo vive, que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor. Eu sei que nosso Pai Celestial tem um plano de salvação para todos nós. Eu sei que Jesus Cristo veio executar este plano para poder redimir a todos nós e ser o nosso Salvador.
nosso Deus. Não é maravilhoso saber essas coisas? Eu presto o meu testemunho sobre isso. E eu gostaria que você pudesse ter um excelente dia, um excelente domingo, e que ao meditar sobre a vida eterna, ao meditar sobre a perspectiva eterna, né, de que a vida continua e que depois da vida mortal nós um dia vamos ressuscitar e poderemos ser entronizados em tronos, reinos, principados, poderes e poderemos ser cheios de luz e viver com nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. O Evangelho prepara-nos a todos para esta vida. Os templos de Deus são essenciais para a salvação e exaltação da humanidade, porque lá realizamos convênios com Deus. E esses convênios que nós fazemos com Deus permite que nós recebamos mais luz, e até chegar aquele dia perfeito em que nós teremos luz suficiente para viver com Deus. Lógico que esta luz perfeita só virá depois da ressurreição. E eu deixo esta aula com vocês hoje, com meu amor. Continue firme, avante, avante, irmãos e irmãs, avante para a vitória. Em nome de Jesus Cristo, amém.